Se você tem 20 anos ou menos, talvez nunca tenha ouvido esse ruído. Embora possa parecer incômodo para você, esse som é agradável por gerações de pessoas até nos dias de hoje. Estamos falando dos velhos e queridos discos de vinil que, embora concorram com as gigantes Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube Music e uma infinidade de streaming, ele ainda continua perseverante e está determinado a ficar. Mas como se deu seu início e de que maneira explicar que tal mídia, apesar de tão antiga, se mostra contemporânea e virtuosa após mais de 70 anos de sua invenção? No dia 8 de novembro de 1888, o alemão Emil Berliner obteve a patente do gramofone. A criação foi realizada nos Estados Unidos, para onde Berliner havia imigrado. O mundo já conhecia o sistema de gravações de sons em cilindros fonográficos criado por Thomas Edison entre 1877, quando surgiu, e 1894, quando começou a ter a concorrência do gramofone. No entanto, em 1929, a produção dos cilindros fonográficos foi suspensa, salvo algumas empresas saudosistas que ainda os produziam como relíquias. Mas a grande novidade foi trazida pelo gramofone, que acabou se consagrando e oferecendo a base para a indústria fonográfica. Entendamos que o disco de vinil, como conhecemos, advém, ou seja, é a evolução do disco de goma laca, também criado por Emil Berliner junto ao gramofone. Um disco goma laca usava em sua estrutura resina e cera que, ao passar pelo processo de prensagem, formava um disco rígido, vítreo e extremamente frágil, onde qualquer queda poderia resultar em vários cacos para todos os lados. Esse formato era através de 78 rotações, gravações de 10 polegadas com duração de 2 a 3 minutos para cada lado e apresentavam diversas desvantagens em relação ao seu sucessor. Ao fim da década de 1940, após acontecimentos marcantes pós-Segunda Guerra Mundial, em 21 de junho de 1948, o húngaro Peter Carl Goldmark foi o responsável pela invenção do disco de vinil, ou LP, que é a abreviatura de long play. Uma mídia desenvolvida que usa um material plástico chamado vinil, normalmente feito de PVC e acetato, usualmente de cor preta. O primeiro 12 polegadas foi apresentado pela Columbia Records e, diferente dos antecessores, os discos rodavam com 33 1/3 rotações por minuto e possuíam de 25 a 30 centímetros e com gravações de 10 a 15 minutos para cada lado. Consequentemente, um produto que armazenava mais informação e durabilidade no mercado. No momento, numa comparação simples entre um bom toca-discos e um player desses novos formatos, os discos de vinil continuam a surpreender e encantar. Na segunda metade de 2008, os proprietários da gravadora Polisson, informados do volumoso crescimento na venda de vinis nos Estados Unidos e na Europa, depararam-se com a possibilidade de adquirir o maquinário da antiga fábrica e reativá-la. Em setembro do mesmo ano, começaram as diligências e os estudos que resultaram na aquisição oficial em abril de 2009. No final de novembro de 2009, depois de meses de restauração, a fábrica finalmente fica pronta, sendo feitos os primeiros testes com os LPs produzidos. A fábrica tem capacidade para produzir 28 mil LPs e 14 mil compactos por mês, e estabeleceu-se como única fábrica de vinis de toda a América Latina, condição que se mantinha até o final do terceiro trimestre de 2017, quando a fábrica Vinil Brasil foi inaugurada. Naquele mesmo setembro, em 2017, a fábrica Vinil Brasil começava sua jornada na produção de LPs e compactos, após adquirirem as antigas prensas da gravadora Continental, uma das mais importantes do país entre as décadas de 1940 e 1970, em um ferro velho na cidade de São Paulo. Até o momento da gravação desse vídeo, levantamos 126 fábricas atuando na produção de discos de vinil no mundo. A GZ Media é a maior fabricante de discos de vinil no mundo, localizada na República Tcheca e atua desde 1951, e que prensa discos que vão desde as superstars até bandas independentes. A fábrica opera também na América do Norte. A GZ Media, além do vinil, produz CDs, DVDs e embalagens, mas o LP é o responsável por cerca de 65% da receita do grupo e emprega 1.800 pessoas. Apesar da popularidade do acesso instantâneo à mídia digital e sites
de streaming fáceis de usar como o iTunes da Apple e Spotify, Michel Sterba, executivo-chefe da empresa, disse a Reuters durante um tour pela fábrica que 2020 foi um ano recorde, embora as vendas da empresa tenham caído no começo do bloqueio por motivos de segurança sanitária causado pela Covid-19. Contudo, no início do ano passado, a demanda disparou no segundo semestre. Com a considerável venda de discos em todo o mundo, a indústria de vitrolas e toca-discos não ficaria de fora. Em 2014, a Pioneer DJ lança o toca-discos Pioneer PLX-1000 e PLX-500. Audio-Técnica, Ion, Bronco, Newmark também produzem seus respectivos toca-discos e vitrolas. Até a Panasonic Corporation, detentora da marca Technics, que fabricou os famosos toca-discos SL-1200MK2 e 1210MK2, encerradas em 2010, anunciava lançamentos da empresa com o toca-discos Technics SL-1200GAE Limited Edition em 2016, além de outros modelos como o SL-1200MK7 em duas cores e a 1200MK7 BC1 para o ano de 2019. Existem no mercado vários modelos de toca-discos, dos profissionais até mesmo aquelas que são portáteis e que se fecham como uma maleta para que sejam transportadas de um lado a outro. Segundo a Amazon, o site vendeu pelo menos um toca-discos por minuto no período de fim de ano em 2020. Foram mais toca-discos vendidos que qualquer outro aparelho caseiro de áudio já vendido no período de Natal e Ano Novo. Esse crescimento exponencial do interesse por toca-discos mostra não apenas o crescimento do mercado de vinis na indústria musical. Ao contrário do que aparenta, a música analógica está longe de morrer, apesar do crescimento de plataformas de streaming. Para chegar a isso, manter o preço baixo foi crucial. O aparelho mais vendido, o Jensen JTA-230, uma radiola com 3 velocidades de canais e alto-falantes, baixou de $80 para $49, uma queda de 39%, isso no mercado exterior. Já por aqui, no entanto, o toca-discos não é um aparelho tão barato. Um dos modelos mais vendidos no mercado, o CTX Classic, não custa menos que R$ 1.189,15, em valores corrigidos para o ano de 2021. As empresas de tecnologia também buscavam escrutinar soluções para os DJs, pois com a quase aniquilação dos LPs e posteriormente volta deles, ficou-se um hiato de anos. A grande maioria foi levando a se adaptarem para outras mídias, como CDJs e controladoras que desempenham um ótimo papel. Todavia, existia uma parcela de DJs que não se adaptavam bem a esses formatos, principalmente os DJs de combates, conhecidos como DJs de alta performance ou turntable. No dia 29 de agosto de 2005, as empresas Stanton Magnetics, em parceria com a Native Instruments, criam o Final Scratch 1.1, uma interface de áudio para DJs que mudaria o cenário dos tradicionais discos para a discotecagem. Esse sistema funciona partindo da ideia de controlar o áudio digital usando vinil. Esses discos contêm um sinal de áudio contínuo, composto de uma única frequência de sinal em 1 kHz ou 2 kHz. O sinal é analógico e, para ser transmitido ao computador, é preciso ter uma placa de áudio. As principais marcas têm suas próprias interfaces, que geralmente vêm acompanhadas do software, mas você pode optar por opções de outras marcas. Obviamente, estamos falando de um simulador que se aproxima absurdamente na experiência da manipulação e tato que só os vinis conseguem, o que não tem a ver com a qualidade de áudio, salvo que estamos falando de arquivos digitais. Em suma, o DJ pode tocar milhares de músicas em seu toca-discos usando apenas um par de vinil e sem se preocupar em transportar centenas de discos para suas festas. Após anos de evolução, empresas se especializaram em simuladores de vinil como o Serato DJ Pro, Record Box da Pioneer DJ, Tractor DJ, pertencente a Native Instruments, e Virtual DJ, que são os principais nomes do mercado atual. Esse mercado chamou muito a atenção dos DJs, abrindo uma dimensão de fabricantes que confeccionam discos de diversos modelos, cores, tamanhos, edições limitadas e especiais com personalidades da música e até formatos nada convencionais. Embora tenha sido ofuscado e esquecido por um bom tempo, o disco está muito presente e ainda com força renovada. Mas não podemos romantizar que ele será como antes, claro que não. O consumo do disco sofreu e se adaptou com a chegada de novas tecnologias. Obviamente, ele teve um final, sem sombra de dúvidas, melhor que o CD. Ainda que o disco de vinil mantenha seu sucesso nos dias de hoje, é de se esperar que os mais caros de todos os tempos sejam obras clássicas ou raras, certo?
Para matar sua curiosidade, supondo que você tenha se interessado em saber, preparamos a lista dos 5 vinis estrangeiros mais caros do mundo. Vamos a eles. Primeiro, Once Upon a Time in Shaolin, de Wu-Tang Clan, $2 milhões. Segundo, The Beatles, White Album, dos Beatles, $790 mil. Terceiro, My Happiness, de Elvis Presley, $300 mil. Quarto, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, $290 mil. Quinto, Double Fantasy, de John Lennon e Yoko Ono, $150 mil. Já no Brasil, o disco mais caro é o de Lula Cortez e Zé Ramalho, Paê Biru, de R$10 mil. Raul Seixas, Let Me Sing My Rock and Roll, de R$2.500 a R$6 mil. Roberto Carlos, Louco por Você, de R$1.000 a R$3 mil, seguidos de uma lista interminável. Porém, não se anime em procurar esses exemplares na internet, pois duvido muito você encontrá-los por aí. O que podemos concluir é que a projeção do LP foi e é bem sucedida. Ele sempre se diferenciou, principalmente pelas capas e pelos encartes. Apesar de sua morte ter sido decretada diversas vezes, hoje vários artistas fazem questão de lançarem suas músicas em vinil. Gravadoras apostam também em relançamentos com tiragens para colecionadores. Por fim, esse mercado é consolidado, seja ele por alguém retrô apaixonado por vinil, DJs que fazem questão dessa mídia e principalmente a nova geração que aprendeu a gostar dos discos de vinil. Sejam influenciados pelos pais ou simplesmente se apaixonaram por essa mídia encantadora. Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal de YouTube do Portal Soundwave. Aqui quem tá falando é Gabriel Roca. Eu tô aqui com o Felipe Charré no estúdio dele. Ele tem uma máquina de fazer vinil, de cortar vinil, prensar vinil. Como é que funciona esse lance dessa máquina? Todo mundo que realmente me procura por eu ter esse torno aqui de corte me diz, mas você prensa vinil e tal, você é o cara que prensa vinil. Não, eu não prenso vinil. Eu compro discos em que eles vêm virgem, vêm lisos na verdade, e eu corto eles em tempo real com uma agulha de diamante, através dessa máquina, que basicamente é um torno de corte com uma cabeça de corte presa no torno, em que vai um diamantezinho preso na ponta. E esse diamante vibra de acordo com o som e registra os grooves no disco, que a gente só consegue ver no microscópio, né? Esse é um processo que é chamado de dub plate. Dubplate inicialmente era feito com discos de acetato. Esses discos de acetato são discos de alumínio cobertos com uma camada super fina de laca, em que era cortado os grooves nessa camada fina de laca. E os discos de dubplate inicialmente, se não me engano, eles eram usados pelos músicos de dub, que eles davam na mão dos DJs para eles testarem antes de ir para a fábrica, para eles terem um feedback, para eles colocarem nos sound systems deles, nas festas deles e poderem escolher se essa música realmente valia a pena ser lançada ou se eles queriam fazer alguma alteração antes de lançar. O mesmo processo que você usa para se fazer o disco matriz, que é chamado basicamente, para mandar para a fábrica, que vai ser transformado em um stamp de metal. Que é na verdade aí que prensa o disco, né? Exatamente, aí vai ser prensado. Então o que acontece? Esse disco que é... Existem dois nomes que acabam ficando meio confusos, mas é o mesmo material e mesmo disco, a diferença é o tamanho. Tem o disco de acetato, que é usado para fazer os test cuts e os dub plates, e tem o lacquer, que é o mesmo disco, só que com um tamanho maior para que ele possa ser manuseado na borda, na fábrica, e ser cortado depois para o tamanho exato em que ele vai ser
prensado, vamos dizer assim. Que seria fazer a forma, no caso. Exatamente. Então esse disco, quando você manda ele para a fábrica, ele recebe um tratamento e até que ele vira um stamper que vai para a prensa, em que um composto de PVC é usado, aquecido, para prensar e dependendo da máquina, aí de 40 segundos a 1 minuto sai um disco nesse processo. Enquanto aqui o disco, se tiver, vamos dizer, 18 minutos por lado, vai levar aí mais o tempo de preparação, de aquecer tudo, etc e tal, vai levar quase 50 minutos para ser cortado se não tiver nenhum problema ainda, né? Entendi. Então é outro processo. Todo disco que você corta aqui, teoricamente, então é único. Você fez Exatamente. o disco, ele é um disco único. Exatamente, ele é único e por algumas razões, por exemplo, porque toda vez que você corta o diamante muda um pouco o som, porque ele vai desgastando com atrito conforme você corta. Aí você pega o disco virgem, alguns discos têm um pouco mais de imperfeição que outros, então isso pode afetar também, pode gerar um pouco mais de ruído ou não. Então cada disco vai ter um som definido, tem um som não é exatamente particular. uma cópia, é um disco do outro. Exato, cada disco é muito particular, eles são bem próximos uns dos outros, né? Mas cada um tem alguma coisinha uma característica único, assim, diferente. Exatamente. Eu toco as músicas do computador. Aqui eu tenho uma master que já foi preparada para vinil. Eu tenho 2 cópias dela saindo da placa de som. Uma cópia dela vem para um meter e a outra cópia dela vai direto para o main unit do torno. Nesse main unit do torno, o que acontece? O sinal é convertido para fono, de line para fono, através de uma coisa que se chama RIA, que é uma curva de equalização, em que você diminui os graves e aumenta os agudos. E isso é feito para diminuir o espaço que vai ser consumido de groove no disco, em ordem de fazer caber mais tempo de som por lado, né? Muitas pessoas me perguntam isso também. Quanto tempo você vai cortar no disco é relativo à rotação em que você vai cortar. Pode ser cortado em 33 ou 45 rotações. E relativo ao volume que você vai colocar, quanto mais alto você quiser fazer o seu disco ficar, mais espaço vai comer. Quanto mais grave tiver o seu disco, mais espaço vai comer. E quanto mais wide, mais estéreo, mais espaço vai comer. Então todos esses fatores vão influenciar em quanto tempo de corte você vai conseguir por lado, né? Isso sai do main unit, entra no amplificador. No amplificador esse sinal vem para a cabeça de corte, onde tem 2, vamos dizer assim, 2 tweeters. Esses 2 mini alto-falantes aqui são conectados a um diamante de corte e eles vão vibrar em relação à frequência que está sendo tocada aqui. E através da calibragem, da suspensão que tem na cabeça de corte e tal, essa vibração consegue ser suave o suficiente para que corte a superfície do disco de uma maneira que a agulha de playback vai conseguir reproduzir depois com fidelidade. A gente esquenta com a lâmpada o disco e a gente esquenta o diamante com uma corrente elétrica, porque a combinação certa da temperatura de ambas as coisas, tanto o disco quanto o diamante, faz com que esse PVC fique tão soft que o efeito é basicamente como se você passasse uma faca quente na manteiga, assim. Corta super fácil e quanto mais fácil cortar, menos ruído, menos imperfeição você vai ter, mais puro vai ser o sinal. Prendo o disco aqui, eu acerto a velocidade em que o torno vai correr, isso vai definir quanto tempo eu vou conseguir cortar por lado. Isso vai me dar um espaço entre um groove e outro, e aí a partir daí eu começo
ajustar o volume para que o groove caiba dentro desse espaço que eu determinei. Então, por exemplo, eu tenho uma música de 9 minutos para cortar. Geralmente eu seto meu torno para correr 10 minutos. Então eu sei que eu tenho tempo para descer a agulha, dar um silêncio, cortar a música, dar o silêncio no fim, fazer o groove lock, subir antes de chegar muito perto do centro do disco. Quanto menor o diâmetro, pior é a resposta de frequência do vinil. Então quanto mais perto da borda aqui do disco a gente conseguir ficar, melhor. A gente sempre tenta cortar economizando o máximo de espaço possível, né? Para ter a melhor resposta de frequência. Em que eu vou esquentar esse disco também depois o diamante. Eu vou passar uma cera para evitar que o groove que eu corto grude no disco e grude no diamante e seja sugado pelo aspirador de pó com maior facilidade. E esse também é um líquido antistático. Basicamente, quando a gente estiver cortando, vai ter um aspirador de pó ligado que vai estar sugando os grooves. A temperatura está boa, o som está chegando. Agora eu vou ligar o aquecimento do diamante e agora eu ligo o aspirador de pó para iniciar o corte. E aí galera, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você curtiu, dá um like, dá um subscribe, segue nosso canal aí que vai ter sempre material novo, material diferente. A gente vai cobrir diversas áreas aí do áudio. A gente vai deixar no link aí abaixo na descrição do vídeo todos os contatos, se vocês quiserem entrar em contato com a gente para falar mais sobre master, mais sobre vinil, mais sobre o portal, fiquem à vontade, mandem seus comentários, nós vamos fazer o máximo possível para responder. Obrigado. É isso aí, galera. Se vocês curtiram o vídeo, vão lá também lá no site www.portalsoundwave.com.br, deixa o seu e-mail lá que a gente, sempre que tiver atualização ou tiver matéria no site, a gente vai mandar para vocês. E é isso aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo.